pessoal? Estamos aqui novamente para mais uma live, né? Estamos quase chegando ao final. Hoje já é sexta-feira e amanhã será a nossa última live, né? Nesse momento em que nós resolvemos dar um apoio, né, para as empresas, dar uma ajuda, dicas. Então, nós vamos, a cada dia nós estamos conversando sobre um assunto específico e hoje nós vamos falar do home office, né? Com a parada que nós tivemos aí, com as regras de isolamento social, nós fomos obrigados a trabalhar em casa, né? Nós falamos inclusive na terça-feira com a Mara Braille sobre as dificuldades que a gente tem em administrar a nossa vida pessoal e a vida profissional no mesmo ambiente, né? E a gente vem falando, né, quando a gente falou sobre reestruturação financeira, nós também falamos da questão de se a gente consegue reduzir estrutura, reduzir processo, e o home office pode ou não ser uma boa opção. Para a gente bater esse papo hoje, eu convido o professor Eduardo Bruno, tá? Vou colocar ele aqui junto com a gente. É professor na PUC, é professor na Fundação Dom Cabral e tem anos de experiência em multinacionais, trabalhando aí com vários segmentos, né? Professor, seja muito bem-vindo. E obrigado, Vanilla. Vamos começar esse nosso bate-papo, né? Eu acho que uma curiosidade do pessoal que está assistindo aqui é por que a gente teve essa ideia de falar um pouco sobre a questão do home office e do trabalho presencial. Eu queria que você se apresentasse para a gente e falasse um pouquinho dessa ideia que tivemos juntos. Olha, meu nome é Eduardo, então eu trabalho na área de finanças. Baixo, professor, se puder aumentar um pouquinho o som. Tá bom. Eu trabalho na área de finanças já há 20 anos e sou amigo da professora Vanilla também há algum tempo. A gente leciona alguns cursos, seja na UNA, seja na Católica, em outras faculdades de Belo Horizonte. E esse bate-papo, essa live, na verdade, surgiu através de uma brincadeira. A Vanilla me mandou um vídeo de um rapaz, um americano, falando que o que tinha de bom era o home office, que a partir de agora as pessoas poderiam se mudar para qualquer lugar do planeta, na montanha, na praia, e que o home office era a nova vertente. E eu respondi para a Vanilla, falei, ô Vanilla, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que nós temos que pesar um pouco isso que ele está falando. Eu acho que pegou a lente dele e espalhou para o mundo. Foi isso, Vanilla? É isso mesmo. Ah, tinha foto do cara lá na praia, trabalhando com o computador. Eu falei, uai, gente, isso vai ser conflito com a vida pessoal ou vai ser bom demais, né? Então, assim, a gente tem que repensar em tudo. Porque, de uma certa forma, você leva o trabalho para todo lugar que você está indo, né? E mais importante, quando a gente decidiu fazer essa live, era muito mais não apenas repetir o que todo mundo está falando. Ah, porque agora é o home office é a nova sensação. E eu, na preocupação, que nessa discussão que eu tive com a Vanilla, eu falei, Vanilla, eu acho que a gente pode fazer uma live para trazer duas ideias que eu acho importantes, que não podem passar fora do, vamos dizer, do crivo das pessoas que trabalham em empresas e que sofrem, vamos dizer, no dia a dia. E eu vou apresentar essas duas ideias da seguinte forma. Uma era atividades que já eram potencialmente, traziam consigo um potencial de serem realizadas de home office e não eram realizadas por diversas razões. Ou porque a empresa desconhecia aquela possibilidade, ou porque o profissional ele tinha um certo receio em usar a ferramenta, mas já existiam outras organizações, inclusive, que já estavam usando home office para aquela atividade e essa empresa não tinha utilizado. Esse eu acho que é o primeiro impulso que a pandemia causou dentro do trabalho das organizações, empurrando muitos deles para a questão remota. Agora, me chama a atenção... Tem até um comentário aqui no Instagram, né, que nem todos os segmentos, tem uma ouvinte nossa que passou aqui, que nem todos os segmentos temos oportunidade de ser home office, né?
E eu estou vendo aqui que a mensagem é da Fernanda Rezende. Fernanda é uma grande companheira, dona de um restaurante que criou um restaurante em plena pandemia, né? Ou seja, saber aproveitar as oportunidades e não ficar chorando do que está acontecendo e no meio das dificuldades encontrar uma solução. E é isso que a gente tem buscado, trazer soluções para essas empresas. E aí a gente vem nesse debate, né? Se o home office realmente é acessível para todos os segmentos e se é eficiente ou não, né? Inclusive, eu acho que a Fernanda foi muito feliz no comentário dela, que é a segunda parte da nossa discussão, que nem tudo, nem todas as atividades podem entrar no home office. Tem atividade que não tem potencial, mas foi forçada a entrar no home office. E o que acontece? Eu acho que, e eu vou discorrer um pouco disso mais à frente, a produtividade caiu no home office para esse tipo de operação, ela foi efetivamente interrompida, como a Fernanda acabou de conversar, acabou de colocar. Atividade que não é como você fazer no home office, você precisa estar presente. Eu vou contar um pouco da minha experiência do home office, eu acho que fica muito mais fácil quando você viveu isso. Em 23 de Eu acho que, março, professor, antes, conta um pouquinho da gente, da sua experiência de mercado, né? O pessoal, eu sei que boa parte que está aqui nos assistindo já te conhece, eu já vi aqui algumas mensagens, tipo, agradecendo a gente aqui, a participação, nossos ex-alunos. É um prazer enorme todo mundo estar aqui ouvindo a gente. Mas conta um pouquinho, professor, né, dessa história sua aí, para o pessoal entender que são anos de experiência, apesar de ter carinha de 20 anos, né? São anos de experiência. Bom, na verdade, eu comecei há 21 anos atrás na área de finanças e venho até hoje na área de finanças. Eu comecei na Fiat Automóveis aqui em Betim e comecei lá como analista e tive várias oportunidades, experiências dentro da fábrica. E é uma fábrica muito grande que se tem aqui em Betim. Posteriormente, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior. Voltei, depois fui parar num grupo canadense, também voltei agora de novo no mundo italiano, mas uma outra empresa, mas também no mundo automotivo. Mas são 20 anos aí, 21 anos, vamos dizer, de trabalho, principalmente na área de controladoria, que é o que eu gosto de fazer, eu acho que é onde eu contribuo mais. E depois desses 21 anos, nesse dia 23 de março, realmente aconteceu uma coisa na minha carreira que eu não esperava, que era a questão de ser levado a trabalhar no home office. E eu vou explicar, eu já voltei a trabalhar na empresa, eu queria dividir um pouco o que aconteceu. O home office, para quem trabalha na área financeira, principalmente no meu caso, foi uma coisa intensa e tensa. Tensa porque a cada hora a gente ficava ligado em mais uma informação do governo, o que tinha de medida provisória, de portaria da Receita Federal. Você tinha que acompanhar, participar de reuniões do Zoom, no Skype, no Meet, no Hangout, entender todas as ferramentas. Alguns e-mails trocados e comunicação escrita, ela é complexa, ela não tem aquela vivacidade do olho a olho. Então, a gente acabava, algumas informações haviam mal entendidos, outras tinham até um super bem entendido, não era aquilo tudo que a gente esperava. E, para coroar isso tudo, a gente se enfiou num teste de resistência muito grande. Ficar sentado numa cadeira, às vezes a gente esquecia de beber água, um domínio que você precisava ter da ansiedade, notícia diferente, cada hora o pico da pandemia, ou seja, todo mundo que viveu esse home office, ou que está nessas situações de home office, sabe bem do que eu estou falando. Não foi fácil. Depois dos 53 dias, nós tivemos um retorno. E como é que foi esse retorno, né? A minha empresa é uma empresa que é muito preocupada com a questão de saúde e segurança, uma empresa muito séria nesse quesito. Então, a gente teve todo um protocolo para voltar. Eu me senti muito seguro para voltar. Uma empresa que realmente preocupa com a saúde dos funcionários, e isso não é discurso, é realmente prática. A gente voltou. Mas eu te falo, no primeiro olhar que a gente se trocou, eram pessoas conhecidas, mas atrás de uma máscara. Não foi um olhar confortável nesse sentido. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Depois desse primeiro choque, vamos dizer assim, desse encontro, a gente viu que
a gente conseguiu trazer muita coisa positiva ao voltar a se encontrar, a voltar a construir junto o futuro da empresa. Eu acho que foi muito É um positivo. novo presencial, né? Não, não, o presencial acho que faz uma grande diferença. Uhum. Bom, o que, que eu acho dessa, dessa experiência toda? Bom, o home office tem algumas coisas a favor e algumas coisas contras. Eu entendo que tarefas mais simples, mais rotineiras, ou que você tem até um trabalho intelectual especializado, em que a pessoa muitas vezes trabalha muito concentrada, ela não depende de muita interação a toda hora e todo dia com profissionais que encontram-se no mesmo espaço, ela não depende de um ferramental, de um equipamento específico. Eu acho que isso funciona muito bem. Da mesma forma, você tem um time muito maduro, o time ele é um time hands-on, sabe fazer as entregas, precisa de pouca ou nenhuma supervisão, e da mesma forma ele é consciente do que ele tem que entregar, funciona muito bem. É uma solução muito também interessante para cidades que estão em trânsito muito caótico, às vezes as moradias são longes, não precisa, vamos dizer, não precisa fazer um exemplo muito grande, E aí pega a quem gente vem da fala região um da pouco de Pampulha para Belo prestação, Horizonte. né, professor? De prestação de serviço, tipo um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, que é um profissional que ele trabalha Arquitetura. sozinho, né? Ele desenvolve ali o trabalho dele, o estudo, a análise sozinho. Mas quando você tem que gerenciar a equipe, quando você tem uma parte operacional, aí a coisa muda, né? Muda muito, muda muito. O que, que eu tenho visto com o retorno? Eu vou dar o que, que nós vimos nos últimos 2 dias, para ficar um exemplo bem fresco e também bastante interessante. Bom, a primeira coisa que eu queria tentar é o seguinte: para você fazer uma coisa remota, você precisa ter um ambiente para isso. Imagina você fazer uma reunião remota com um chefe extremamente autoritário, onde as pessoas não têm espaço para falar. Não funciona. Acho que essa é a condição básica. Não funciona. Ele ainda A trava o segunda coisa, microfone, né? hã? E Ainda ainda o trava o microfone microfone das berrando. pessoas. Ainda tem essa possibilidade de gravar o microfone, então acho que a coisa não funciona. O que nós vimos ontem, a experiência que eu tive ontem, uma empresa está implantando um sistema extremamente complexo, que é o SAP, uma grande rede de supermercados em Belo Horizonte. Eu perguntei, e ontem nós tivemos uma reunião presencial com esse consultor na minha empresa, porque a gente viu que depois de 3 reuniões de 2 horas, a coisa não desenrolava. Então, falou, gente, traga-o aqui, vamos todo mundo construir junto. Em 1 hora nós conseguimos sair com a decisão, a qualidade é outra. Você escreve no quadro, você mostra a planilha, você discute, é uma coisa fantástica. Assim, o ganho que nós tivemos foi muito bom. A outra coisa que eu queria dizer, que é extremamente importante, é o seguinte: quando as empresas, principalmente quando você está implantando ou projeto, ou resolvendo um problema de muita complexidade, ou que exige uma força maior, as empresas, o que, que elas fazem? Elas constituem os chamados task forces ou as salas chamadas war room, onde qual é o objetivo? É você colocar todo mundo junto, trabalhando de forma intensa, integral, sinérgica. Você não precisa nem ligar, a pessoa está do seu lado. Às vezes, uma palavra que você toca com a pessoa, uma pergunta, a coisa anda de forma e flui de uma forma muito, muito boa. Então, eu entendo que quando você coloca o home office, você perde essa sinergia. Aquela sinergia do home office, ela não funciona. É Eu vi que é a questão do olho no olho, né? Às vezes a gente, de olho no olhar para o olho. colega, você já sabe se o outro está aprovando ou não sua ideia, se vão discutir a impessoalidade do home office, né? Para Ela decisões é, estratégicas, por exemplo, né? Para comitês de discussão. acho que você perde muito. E uma outra coisa que eu acho que pouca gente sabe do home office, a gente que lida em sala de aula, acho que a gente tem mais esse tato. Nem todo mundo está preparado para dar aula. Nem todo mundo está preparado para explicar as coisas, para apresentar um problema de forma didática. Às vezes o cara é excelente, no presencial o cara é muito bom, mas quando ele vai no home office, ele tem que abrir uma planilha, ele não consegue se expressar. Ele não fica à vontade, ele se embanana, ele não consegue pôr as ideias de uma forma que ele se coloca no presencial, né?
E, para terminar, o porquê que Você ficou sem som, professor? Ah, voltou. Tinha ficado sem voltou som. agora, esse é um Voltou. dos efeitos do home office. Esse é um dos efeitos do home office, o quanto você perde conexão de internet. Mas eu acho que o home office também tem um pouco do que a gente está vivendo agora da propaganda da margarina. Ou seja, tudo funciona, tudo é bonito, mas para quem? Para aquela dona de casa que está em casa, preocupada, quem que vai fazer o almoço, não tem mais uma empregada com quem contar. Ela não sabe se ela chama o iFood, se ela faz o almoço, se ela participa da reunião do chefe. Além disso, alguém tem que participar da reunião com da teleaula com o Júnior. O Júnior está lá, está tendo teleaula. Quem vai acompanhar o Júnior na teleaula? Esse é um outro problema. Todo mundo tem pacote de internet bom, a câmera funciona, a empresa, a infraestrutura de rede que a empresa disponibiliza para os funcionários, ela suporta todo mundo em home office? São questões que a gente tem que pôr na mesa e ir um pouquinho além e falar assim, não, está ótimo. E para finalizar, eu fico imaginando, a gente está indo para uma temperatura de inverno, mas imagina Belo Horizonte, em janeiro, um calorão danado, você sentado em frente à sua mesa de computador, tentando fazer a reunião, suando, tendo que ouvir o chefe, a casa pegando fogo. Como é que funciona isso tudo? Então, eu fico um pouco, eu acho que tem umas possibilidades, mas também nós temos que pensar um pouco nessas outras situações que elas acontecem. É muito bacana esse seu ponto de vista, né? Que é pela experiência própria, né? Por esse anos de experiência em debates, em comitês, em reuniões estratégicas. E o que eu acho que é interessante a gente deixar aqui como recado para as pessoas é que não é simplesmente, até o nome, né? O título da nossa live era home office ou trabalho presencial. Não existe essa escolha, tipo, ou um ou outro. Ambos podem ser adotados, mas dependendo da estrutura do que é o trabalho, dependendo de qual é o serviço, o processo que pode ser migrado para casa. E também se isso é eficiente, né? Porque muitas vezes a gente acha que é eficiente, mas será que é? Será que a gente fechado dentro de um escritório, a gente não acaba tendo uma concentração maior do que em casa, com o menino falando, com campainha batendo e outras coisas para fazer? Então é bem complicado isso. Eu acho que a gente tem que fechar, assim, deixar aqui dicas para as pessoas nesse sentido. Será que home office é interessante na minha empresa? O que eu preciso avaliar para saber se realmente eu posso adotar ou não um home office, na sua opinião? Olha, a Lucimara está escrevendo, eu estou achando interessantíssimo. Ela está falando aqui, ó, o VPN cai o tempo todo, estou quase enlouquecendo. Quer dizer, você imagina ela tendo que entregar a tarefa e nós ainda lidando com esse problema de infraestrutura. E que acontece em várias empresas. Ou seja, o que eu acho importante é a gente entender o seguinte: nem tanto o mar, nem tanta terra. Vamos pensar, vamos aguardar. Eu fico muito preocupado quando a gente está no começo ainda da situação e o pessoal falando, não, vai ser home office na minha empresa. Calma, vamos esperar acabar a quarentena, vamos voltar. Eu já voltei, eu acho que quem voltar ainda vai ter essa experiência. Vamos sentir como é que a coisa funciona quando você está na empresa. Se não fosse assim, eu trabalhei na montadora, e na montadora o que a gente definiu lá, o que foi discutido, é que, pelo contrário, foi criado um communication center, uma sala imensa, um galpão imenso, sem paredes, sem divisória, todo mundo tem a mesma mesa, inclusive o chefe. As salas só servem para reuniões em grupo e tem, inclusive, cabinas telefônicas, caso você precise só fazer uma ligação e não incomodar os colegas. O resto é um galpão aberto, não tem sala de chefe, não tem nada. Por quê? Você viu o seguinte, quando as pessoas estão muito mais próximas, o nível de produtividade aumenta e aumenta muito. Então, o que eu acho? Vamos esperar um pouquinho, vamos ter uma paciência, vamos ver como é que vai ser essa volta. Não vai ser esse negócio de, olha, vai ser home office e ninguém tasca. E eu tenho desconfiado muito também de uma coisa. As empresas que estão falando, não, a partir da época tal, vai ser tudo home office. Começa a ver as empresas que estão falando isso. São empresas o quê? Será que não são as mesmas que estão vendendo os softwares que a gente usa para home office? Será que não tem um outro interesse nessa história?
De todas as oportunidades que eu tive de participar, e eu queria agradecer a presença de um grande amigo que acabou de entrar, o Silvio Miserani, com quem eu trabalhei 20 anos. Nós trabalhamos em vários projetos na Fiat. Uma coisa para mim fica muito marcada. Interação é indispensável. A gente é humano. E pior, nós somos latinos. Sem contato, a coisa no Brasil não funciona. Então, eu advogo muito nesse sentido. E a gente tem falado que nesse momento agora, né, para retomada, a gente tem que estar muito mais próximo do cliente. É um desafio muito grande você estar próximo do cliente sem estar próximo fisicamente. Então, a gente precisa dessa pessoalidade. E é aquela velha historinha, né? Que mais cabeças pensando junto, as coisas fluem melhor. E às vezes, com uma Sem tela dúvida. de computador separando esse pensamento junto, já dificulta um pouco. Nós, professores, nós sabemos, nós estamos com o desafio aí das aulas virtuais, aulas síncronas, e nós estamos, assim, fazendo um esforço sobrenatural para a gente conseguir interagir, conseguir pensar junto, discutir junto, mas aquele olho no olho a gente sente uma falta danada. Mas eu acredito também que tem alguns processos, né? E o home office ele é muito importante, ao meu ver, no momento de não ficar parado, né? Eu buscar uma solução é um momento emergencial. A gente tem ouvido muito, a tendência é essa, a tendência é essa. Eu não sei se a tendência é essa. Eu acho que é um momento emergencial. Né? A gente tem que Sim. buscar soluções para não parar, né? O ônibus não pode parar, o carro não pode parar. Mas a gente tem que rever isso e não simplesmente, eu vou cortar custo, então vou para o home office, que eu diminuo o custo, diminuo as viagens. Será que isso vai trazer a eficiência da empresa? A gente tem falado a Esse é o todo momento, problema. revisitar os processos, analisar os processos, rever o que pode ser reduzido, o que não é. Eu sei que você passou por um processo desse na empresa, de revisitar todos os processos da empresa para avaliar onde que eu posso reduzir custos, onde que eu posso adaptar melhor. E isso é o que as empresas têm que fazer, né? E o home office, eu acho que ele é uma alternativa e não a estratégia principal da empresa. Não sei se eu estou falando, se você concorda comigo. Eu acho que você está certíssima. No seguinte sentido, eu não entendo, por exemplo, na minha cabeça, depois desse tempo todo de experiência na área, eu não entendo controladoria de mesa. O que eu estou dizendo? Eu não entendo algum profissional que trabalha na área de finanças e que não conheça a fábrica do qual ele trabalha. Eu não consigo conceber uma pessoa que fica sentada administrando uma fábrica, sentada no escritório, não conhece como funciona o processo, nunca viu uma entrada de materiais. Isso faz uma falta danada. Colocar todo mundo em home office, eu acho que você perde muito. O contador, que ele, vamos dizer, ele ouve história, mas ele não influencia nas decisões de negócio. Eu acho que essa é uma diferença importantíssima. Se não fosse assim, a gente não teria como um dos princípios mais importantes da administração japonesa o Gemba. O Gemba é o seguinte, vai lá e veja, é isso mesmo? Ou você está ouvindo uma história? Então, olha, a Lucimara, de novo, acho que ela fez um comentário, de novo, acho extremamente pertinente. O que ela resolve em 2 minutos, hoje ela resolve 2 dias. Demora 2 dias para ter retorno. Né? E uma coisa, Vaníria, você falou também, eu acho que não podemos deixar de falar nessa live, quantas vezes, aquela discussão que a gente estava trocando por e-mail, por telefone, você fala, vou pegar meu carro e vou ir. Vou te fazer uma visita, tomar um café, e aquilo foi solucionado em uma conversa de meia hora. Um almoço de meia hora de negócio. Acho que isso faz toda a diferença. Até porque quando você está dentro da empresa, surgiu um problema, imagina, você tem que acionar via home office, ou seja, acionar via tecnologia o departamento. Enquanto a gente dentro da empresa, você pega a pastinha, vai lá, bate na porta e fala, me dá esse número aí agora. Ou seja, você resolve realmente, igual a Simara falou, em 2 minutos. Você vai lá e pega a informação. E aí, isso realmente torna mais moroso. A Ellie, nossa grande companheira aqui, também fez um comentário muito bacana, que inclusive nós abordamos na terça-feira com a Mara Braille, que é a questão de se todo mundo ficar em home office, a gente vai entrar em depressão.
É verdade, assim como você falou, né, Eduardo, a gente é um ser sociável, principalmente por a gente ser brasileiro, tá aqui, né, ser latino, a gente é um ser sociável. E a gente vai sentir falta. A gente não vai sentir falta do trânsito, não, embora tenha hora que até dá vontade de ficar parado no trânsito, né? Mas a gente vai sentir falta de conversar com um colega de trabalho, isso é um. A gente precisa de cortar essa rotina nossa, de ter um ambiente social, de ter um ambiente do trabalho. Isso faz parte do ser humano, né? Então a gente não pode abolir isso, a gente pode tentar ver o que pode ser feito de uma forma mais à distância, como de novo reforçando, como um objetivo emergencial. Ô, Vanília, eu posso até errar, mas eu vou falar uma coisa aqui. Talvez daqui a um ano a gente revisite essa live ou vocês vão ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Acho que no movimento O até. desafio está Acho que no aceito. movimento. Guarde aí, pode ser que seja uma coisa que daqui a um ano a gente vai olhar para trás e falar assim: olha, eu acho que Eduardo não estava muito errado, não. Eu acredito que a gente pode até fazer um movimento muito contrário na volta. Eu entendo que algumas empresas, eu aposto nisso, elas vão fazer justamente o contrário. Elas vão pegar as baias, vão derrubar as baias e vão procurar aproximar todo mundo e vão falar o seguinte: em resposta ao momento que a gente ficou muito separado, agora nós vamos fazer um movimento de todo mundo junto. E eu acho que o ganho de produtividade vai subir muito. Bacana, bacana eu aposto mesmo. muito nisso. Daqui a um ano a gente revisita e vamos ver se é isso, se eu estou certo ou se eu estou um pouco enganado. Inclusive, na live da Mara, ela trabalha com gestão de pessoas, com desenvolvimento de liderança, ela falou, o líder agora ele tem que estar mais próximo do funcionário, ele tem que sair da redoma dele e estar próximo do funcionário. Talvez essa pessoalidade realmente vá trazer mais benefício, né? Juntos pela recuperação, alguma coisa nesse sentido, todo mundo. É o sentimento de pertencimento, que você em casa, você está parecendo. Às vezes a gente fica com aquela sensação de que eu estou cumprindo um trabalho que o chefe me passou. Eu estou cumprindo o que ele mandou, eu estou simplesmente cumprindo tarefas, mas eu não pertenço à empresa, eu não faço parte dela, né? Eu não discuto, eu não dou opinião, e isso é muito importante na questão estratégica, né? Olha, eu também convido, você imagina quem está em casa, por estar, por exemplo, num grupo de risco, e que não vai poder voltar tão cedo às atividades, eu fico imaginando um pouco da ansiedade que esse pessoal está sentindo. De ver, às vezes, os colegas todos voltando, ele ficando em casa, nessa situação para se preservar, é salutar isso, ele tem que ficar em casa para se preservar. E aí eu imagino a ansiedade, poxa, todo mundo voltou, não voltou, aí eu participo, não, me põe em todas as reuniões, eu participo, mas aquela aproximação, aquele dia a dia, eu acho que faz uma diferença imensa. Eu acho que, inclusive, talvez as pessoas vão valorizar mais até o trabalho do colega, né, a presença do colega, que a gente estava entrando num processo mecanizado muito grande, né? Se a gente for colocar aqui, trazer a indústria 4.0, a revolução 4.0, trouxe o quê? Inovação tecnológica. Inovação tecnológica, de certa forma, ela separou um pouco o indivíduo. E agora a gente está sentindo falta do contato do indivíduo. Então, talvez a gente volte a dar aquela importância a estar junto, a fazer uma reunião junto, a bater um papo junto, né? A ouvir as ideias. Então, quem sabe a gente não vai estar no movimento, igual você falou, inverso. Eu também achei bacana aí, eu estou apostando nessa também. Vou colocar minhas fichas aí também. Eu acho que vai ser a época que a gente mais vai usar o hashtag Tamo Junto dentro da empresa. Tamo junto. Olha, vai sair do em casa, tamo junto. Tamo junto novamente. Fica em casa, vai ser Tamo junto novamente, vai ser isso. E uma equipe, eu acredito, uma equipe muito mais próxima, muito mais unida e trazendo um resultado, talvez que as empresas nem esperam. Eu tenho certeza disso. E a gente está fazendo uma live hoje, e hoje, né, nosso prefeito acabou de liberar, né, segunda-feira, cerca de 92% dos postos de trabalho já voltam ao normal. Então, já estamos numa fase mais avançada de reabertura do mercado. E o desafio está aí. Então, não é chegar e falar, vamos tentar cortar custo a qualquer custo, né? Cortar custo de qualquer forma, e sim reavaliar direito, né? Porque às vezes a gente ganha em escala e perde em eficiência.
Então, Sem pensar muito dúvida. nisso, né? Nossa, Isso a aí, gente está vamos. chegando no final. Alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser deixar aí uma mensagem para esse finalzinho. Eu só. Assim, tenho que te agradecer demais pela participação, não só por ser um colega muito especial, um grande amigo, né? A gente tem que valorizar aquelas pessoas que têm qualidade, que estão ali com a gente, que estão junto, e a gente teve um reencontro recentemente com altos projetos interessantes. Isso é muito bacana, né? Espero que a gente possa fazer muitos outros projetos. Inclusive, eu quero deixar um recado aqui para o pessoal que é da área de economia, do pessoal que gosta de finanças, para visitar a nossa página no LinkedIn, no Instagram, do Clique Finanças, que a gente tem feito um trabalho muito bacana de trazer para vocês notícias rápidas, seguras, porque nós somos professores, nós preocupamos com a origem da informação, com a interpretação da informação. E notícia, informação a gente tem aí, ó, bate em árvore e cai. A gente tem que saber qual é a notícia que realmente ela tem uma fonte segura e que traz esse conhecimento. E assim, tem que Sim. estar antenado, né, gente? A cada dia é uma coisa nova. Temos que ficar antenados. Então, fica aí o convite para vocês participarem da nossa página do Clique Finanças, tanto no Instagram como no LinkedIn. Artigos excelentes aí do professor Eduardo, né? O que é isso? São artigos também que a Vanira escreve, e eu gostaria só de dizer uma coisa no final, se é que a gente pode deixar uma mensagem no meio dessa confusão que a gente está vivendo, é realmente uma mensagem de esperança. Eu acredito muito nas empresas do Brasil. Eu tenho certeza que nós, brasileiros, temos uma flexibilidade, uma capacidade de reinventarmos de uma maneira que eu vejo muitos profissionais do exterior que não têm. Nós temos essa capacidade e nós vamos fazer a virada de uma forma muito positiva. Vamos concentrar mais na eficiência. Eu sei que tem muita discussão política, mas vamos concentrar um pouco na nossa contribuição para as empresas. Façamos o nosso papel, que o resultado ele aparece. Eu acho que é isso, Vanília. Queria agradecer muito o Nossa, espaço, obrigada. queria agradecer a Ontem o você professor e vamos Vitor em falou frente. uma coisa interessante. A gente não tem que reinventar a roda. A gente tem que dar uma cor diferente para a roda. Ou seja, Ótimo. não são grandes mudanças, mas a gente tem que mudar o nosso olhar, a forma como a gente está enxergando os processos, as pessoas, né, o produto, o consumidor. Ou seja, a gente está reavaliando a nossa forma de enxergar. Nossa, eu te agradecer demais, e essa Obrigado. mensagem de esperança. Eu também acredito no país, eu acredito na recuperação, e é por acreditar que a gente está aqui, fazendo essas lives todos os dias essa semana, e tem muitos pedidos para que a gente continue fazendo. Talvez a gente pense em alguma coisa semanal, para a gente poder acompanhar as empresas aí, uma consultoria, entre aspas, né, online, ou seja, dicas aí para a gente poder acompanhar essa recuperação que nós estamos apostando nela. Quem perguntou sobre o endereço do Instagram é @cliquefin, né? Esperamos vocês lá. Muito obrigada, Eduardo. Uma honra imensa ter você aqui com a gente Prazer. hoje. Espero que a gente faça outras. E daqui a um Será um ano, mais ou prazer, menos, a Vanilla. gente vai te chamar para ver se você está falando a verdade ou Crava no calendário. não. Tá bom, muito obrigado. Gente, Um grande muito abraço. obrigada pela participação de hoje. E amanhã, pleno sábado, né? Já que eu não imagino que vocês não vão para balada, então estejam aqui às 5 horas, né? Dá aquela dormidinha depois do almoço, acorda e vamos fechar com chave de ouro aí, falando um pouco de processos e encerrar a nossa semana de retomada do mercado. Ok? Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.